Nesse vídeo, eu vou te explicar como é a prova do IELTS e o que você precisa saber para conseguir planejar melhor os seus estudos para a prova. Vem comigo! Quer melhorar seu inglês? Aproveite que você está assistindo esse vídeo e conheça também os nossos cursos de inglês. Temos cursos para você sair do básico, aprender a estudar, chegar ao avançado e para focar em provas como o IELTS e o CELP. Acesse o link na descrição e entre em contato hoje mesmo. Para você que acabou de cair nesse vídeo, hoje nesse vídeo eu vou falar como é a prova do IELTS. E talvez você não me conheça, meu nome é Giovana Barino, eu sou professora de inglês há mais de 18 anos e sou especialista em provas como o IELTS e o CELP, que são provas para vinda aqui para o Canadá, né? Ou seja, para estudos ou até para imigração canadense. E eu recebo muito essa dúvida: como que é a prova do IELTS? O que eu preciso saber ali para a prova? Me conta mais! Então hoje a gente vai aprofundar nesse ponto. A primeira coisa que você precisa saber sobre a prova do IELTS é que a prova do IELTS é sim toda em inglês. Mas Giovana, isso é óbvio, é uma prova de inglês, para testar seu inglês ela tem que ser toda em inglês. Só que o que acontece, meus amores, é que as pessoas não sabem disso e elas acham que em algumas partes da prova elas vão poder usar português. Talvez lá quando elas estão fazendo o seu speaking, elas vão poder talvez falar alguma coisa do tipo: the name of my city is Pindamonhangaba. Tipo, talvez, tá? Mas isso também tem os seus parênteses e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso quando eu falar das habilidades. A segunda coisa que você precisa saber é que a prova do IELTS tem dois formatos: o formato Academic e o formato General Training. O formato Academic é utilizado para entrada em universidades, colleges, programas de graduação, mestrado, doutorado, e o formato General Training é utilizado para imigração majoritariamente, normalmente para o Canadá ou para a Austrália e em alguns casos para o Reino Unido. Uma coisa que é muito importante eu frisar aqui é que um formato da prova não substitui o outro. O que isso quer dizer? Se você está planejando fazer um programa de estudos via college, university, o que seja, para que você vá para um outro país, ele provavelmente nesse programa de estudos vai exigir um IELTS Academic. E esse IELTS Academic não pode ser utilizado para aplicação em processos de imigração. Então, por exemplo, no caso do Canadá, se a pessoa decidiu vir fazer um college no Canadá e esse college exigia IELTS Academic, essa pessoa vai fazer o IELTS Academic e depois, para aplicar para a imigração, ela vai ter que fazer outra prova, o IELTS General Training. Mas Giovana, que absurdo! Eu vou ter que pagar 2 vezes essa prova? Não tem cabimento isso. Eu não posso usar uma pra outra e uma outra pra uma. Que absurdo! Uma safadeza oculta! Meus amores, isso não foi a tia Gi que decidiu, ok? Quem decidiu esse tipo de delimitação foram os governos e as instituições educacionais. As escolas, os colleges, universities, etc., elas têm direito a dizer quais testes elas querem aceitar. E, em sua maior parte, elas aceitam o IELTS Academic e algumas outras provas no formato academic. E os governos, no geral, eles decidiram aceitar somente o IELTS General Training. Então, esses dois aí tinham que se decidir, entendeu? Se eles quisessem resolver esse problema. Mas, de verdade, acho que não é interessante para ninguém resolver esse problema. E eles mantêm esse formato há muitos e muitos anos. Não tem muito o que a gente fazer. A gente só tem que se preparar para as duas provas, talvez, se a gente quiser fazer os dois caminhos, né? Se a gente quer estudar no exterior e depois, quem sabe, ficar lá, a gente vai ter que se preparar para os dois. Ô, Giovana, mas então isso deve significar que a prova acadêmica é muito diferente da General Training. É por isso que eu preciso fazer uma de cada um, né? Uma pro college, outra pro governo e tal. Então eu vou ter preparações totalmente diferentes para essas provas. A resposta disso é sim e não. Por que sim e não? Porque a prova tem sim as suas diferenças do formato acadêmico para o General Training, principalmente na habilidade de reading, de leitura, e de writing, de escrita, mas a maioria dos tipos de questão que a gente precisa aprender as técnicas são semelhantes, tirando aí uma das questões de writing. Então você pode se preparar conjuntamente para as duas provas, só precisando talvez estudar um conteúdo a mais, que seria essa tarefa, essa primeira tarefa de writing, tanto para a prova acadêmica quanto para a prova general, ela é bem diferente, e aí você teria que estudar a de cada uma, né? Mas fora isso, as habilidades de listening, de reading e de speaking, elas vão ser muito semelhantes e as técnicas que a gente vai usar também. A terceira coisa que você precisa saber é que tanto a prova de IELTS Academic quanto a prova de IELTS General Training vão ser divididas em 4 habilidades, 4 skills. A gente vai ter
o listening, o reading, o writing e o speaking sendo testados na prova do IELTS. E dentro dessa prova, em cada uma dessas habilidades, você vai receber uma nota de 0 a 9. Sim, a nota máxima não é 10, é 9. E no total, cada uma dessas notas vai ser somada e depois dividido por 4 para dar a sua nota total, que também vai ser de 0 a 9. A quarta coisa que você precisa saber sobre o IELTS é que no dia da prova, as habilidades escritas vão ser feitas num horário diferente da habilidade oral, da habilidade de speaking. Isso significa que você vai ter, por exemplo, de manhã as habilidades escritas, listening, reading e writing. E aí, depois que você termina tudo isso, que dá mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas de prova, vai ter um intervalo e à tarde você vai ter a sua prova de speaking. Isso também pode ser ao contrário. Você pode começar o seu dia com speaking e aí, de um ponto da tarde em diante, você teria o listening, o reading e o writing sendo aplicados. Gi, tem como eu saber se a minha prova de speaking vai ser de manhã ou se a minha prova escrita vai ser de manhã? Eu prefiro uma ou a outra, né, para fazer primeiro. Se o local de prova que você estiver aplicando for um local de prova da Australia IDP, normalmente de manhã você vai ter as provas escritas, tá? Então você vai ter o seu listening, reading e writing e o speaking vai ficar à tarde. E nos centros de aplicação do British Council, normalmente é ao contrário. O speaking vem primeiro e a aplicação das provas escritas vem à tarde. Isso pode ter algumas alterações dependendo do centro de aplicação. Então, se você ficar na dúvida, manda um e-mail para a Australia IDP ou para o British Council. É só você procurar no site deles que vocês vão conseguir encontrar um e-mail para tirar essa dúvida. O British Council e a Australia IDP são as instituições que aplicam o IELTS. Então você pode procurar British Council, Take IELTS Test ou Australia IDP, Take IELTS Test e você vai encontrar informações sobre como fazer a prova com uma dessas instituições e quais locais de prova eles têm próximos de você. A quinta coisa que você precisa saber sobre o IELTS é que ele não é uma prova gratuita, ele é uma prova paga. Então você precisa se matricular na prova, fazer o pagamento da taxa, que hoje está por volta aí de R$ 1.200, tá? Para uma aplicação da prova. E você também vai agendar a data. Essa data é fixa e se você precisar fazer a troca dessa data, tem um período que você pode fazer essa troca, mas próximo da prova já começa a ficar mais difícil de você conseguir fazer essa troca sem ter um custo maior nessa troca da data. A sexta e última coisa que você precisa saber sobre como é a prova do IELTS é que além dela te avaliar, né, de 0 a 9 na nota, cada um desses números ele tem uma equivalência com a Common European Framework of Reference. A Common European Framework of Reference é uma referência padronizada de níveis, né, dentro da habilidade linguística. Então você vai receber o seu resultado de acordo com a nota de 0 a 9, mas também vai vir escrito lá se você é um nível B1, que é o início do intermediário, ou talvez B2, que já é um Upper Intermediate, ou talvez até um C1, que já é um avançado. Ele vai ter o número e vai ter essas letrinhas aí também, e você vai saber qual o seu nível não só dentro do IELTS, mas dentro desse padrão internacional que é a Common European Framework of Reference. Cada uma das notas no IELTS tem uma equivalência na Common European Framework of Reference. Como você pode ver nessa tabelinha aqui que eu estou disponibilizando para você, aproveita, já pausa aqui o vídeo, dá um print, dá aquela salvada nessa imagem para você saber exatamente qual é a nota que você quer atingir e qual nível de inglês isso significa que você tem, para você saber também se você precisa evoluir o seu inglês para chegar nessa nota no IELTS. Agora que eu já fiz um resumo dos 6 pontos mais importantes para você saber como é a prova do IELTS, eu também quero responder a segunda dúvida que segue isso, que é: como é que são as perguntas, Giovana? E aí? O que eu vou ter que responder? Cada parte da prova tem diferentes tipos de perguntas. Por isso, eu vou tentar resumir aqui um pouquinho sobre cada uma das habilidades e os tipos de pergunta que você vai encontrar. Porque a realidade é que cada tipo de pergunta tem estratégias e técnicas para você conseguir responder elas da melhor forma possível. E você consegue aprender a estratégia
ou as técnicas para cada tipo de pergunta no meu curso de preparo para IELTS, o Amazing IELTS 2.0. Ele é um curso pago, mas ele é incrível, vai te explicar tudo nos mínimos detalhes. Agora, como eu tenho um tempo limitado para te explicar aqui, eu vou resumir os tipos de pergunta que vão aparecer em cada uma das skills, começando pela skill de listening. A prova de listening leva um total aí de 35 a 40 minutos, dependendo do tamanho dos áudios que você vai escutar, e ela é dividida em 4 partes, ok? Dentro dessas 4 partes, você vai ter esses tipos de pergunta aqui: gapped questions, multiple choice e matchings. Num geral, a part 3 e a part 4 do listening test são consideradas as partes mais difíceis. Talvez porque elas usam multiple choice na part 3, mas normalmente e provavelmente por causa do nível do vocabulário que é utilizado nesses áudios. Ele costuma ser bem desafiador para os alunos, é uma das coisas que a gente mais trabalha lá dentro do Amazing IELTS. Já a prova de reading, ela vai ter uma duração de 1 hora para você conseguir fazer a leitura de 3 textos e responder no total 40 perguntas. É bastante pergunta, tá? E dentro dessas 40 perguntas, a gente vai ter um certo número de tipos de questão. Esses tipos de questão podem ser questões como gapped questions, multiple choice, matching paragraphs and endings, list of headings, true, false or not given. E dependendo do material que você está usando para estudar, você vai até achar outros nomes para os tipos de questão de reading. E alguns desses outros nomes eu englobo em certas técnicas, porque as técnicas seriam as mesmas, tá? Então tem alguns tipos de questão que você vai olhar e vai falar assim, isso aqui é um pouco diferente, mas eu vou te dizer que na verdade ela é uma gapped question, e isso eu explico em detalhes lá no Amazing IELTS. Um pequeno parêntese sobre a prova de reading é que ela vai ter algumas diferenças no formato General Training e Academic. Como eu falei, na prova de reading você vai ter 3 textos, mas na prova de General Training vai parecer que são um pouco mais, porque na verdade, nas 2 primeiras partes da prova, você vai ter, em vez de um texto longo, 2 textos curtos. Então, num total, você vai parecer que tem mais texto, mas na verdade, na prova acadêmica, os textos são bem maiores e mais extensos, e às vezes até mais complexos. Então, você não precisa se preocupar com o número de textos. O número de questões vai ser igual, vão ser 40 questões, e você vai ter esse tipo de pergunta que eu listei aqui. Como eu disse, esse tipo de pergunta pode mudar de acordo com o material que você está estudando. Eu tô te dando os nomes de acordo com a minha metodologia, que é como eu ensino meus alunos. Eu agrupo alguns tipos de questão que certos materiais dizem que são diferentes, mas que eu digo para você que a técnica para você resolver elas é igual, e por isso no meu curso tá tudo junto. Na prova de writing, você também vai ter 1 hora para conseguir fazer os 2 textos que vão ser exigidos de você. E assim como no reading, a gente vai ter algumas diferenças, e nesse caso no writing vale a pena eu falar um pouquinho antes para vocês quais são as diferenças entre a prova acadêmica e a General Training. Na prova acadêmica, você vai ter na primeira questão uma questão de graph description. Você vai ter um dado em formato de gráfico e você vai ter que descrever esses dados no seu texto. Na segunda questão da sua prova acadêmica, você vai ter a essay, que também é o mesmo tipo de segunda questão que você vai ter na prova General Training. Você também vai ter que fazer uma essay na sua segunda tarefa. Na General Training, no entanto, na primeira tarefa, você faz uma escrita de uma carta. It's a letter, not a graph description. Ou seja, o General Training muitas vezes é interpretado como mais fácil ou mais simples, porque você não precisa de escrever esses dados, mas eu quero te garantir que escrever essa carta tem vários detalhes e que não é simplesmente escrever um e-mail para um amigo. Tem várias coisinhas que você precisa saber e várias técnicas que funcionam para letter, outras técnicas que funcionam para essay e outras coisas que você precisa saber sobre a estrutura de descrição de gráficos, né, de graph description, se você vai fazer uma prova acadêmica. Tudo isso eu explico nos mínimos detalhes dentro do Amazing IELTS. Então você já viu aí que no listening a gente tem quase 40 minutos de listening, mais 1 hora de reading, mais 1 hora de writing. Ai meu Deus, ainda tem a prova de speaking, é muita coisa pra fazer. Sim, gente, o dia do IELTS é uma maratona e termina normalmente no speaking. Às vezes pode começar no speaking, mas tudo bem. O speaking é uma das habilidades que você vai fazer de forma mais rápida no IELTS. A prova vai ter uma duração de 11 a 14 minutos. Esses 11 ou 14 minutos do speaking são separados em 3 partes, que oficialmente eles chamam de Personal Questions, Individual Long Term and General Related Questions. Esses são os nomes oficiais do IELTS quando eles explicam a prova e até o que eles passam para os examinadores, né, os examinadores orais, mas eu gosto de falar que a gente tem
U Questions, a gente tem Card Questions, e aí o último nome eu até concordo com eles, que são General Related Questions. E eu explico um pouquinho mais em detalhes a diferença de cada parte da prova e como que você pode interagir em cada parte. Mas é importante você saber que você vai precisar treinar, que você vai precisar falar em voz alta, que você vai precisar ver tipos de questões e talvez se gravar para você conseguir ter sucesso na sua prova de speaking do IELTS. Acho que deu para notar só nessa listinha aqui que o IELTS é uma prova com muitos detalhes, com muita coisa que você precisa estudar e se preparar para que você não perca pontos por simplesmente não saber uma estratégia, uma técnica para realizar aquela questão da melhor forma. Por isso que eu recomendo o Amazing IELTS como o melhor curso para você se preparar para o IELTS. Ele tem a melhor metodologia e ele vai te explicar todos os detalhes de todas as técnicas que você precisa saber para conseguir ter o melhor resultado possível no seu IELTS. Se esse vídeo já te esclareceu muita coisa, eu quero te fazer um convite para conhecer o meu curso pago. Para conhecer o meu curso, é só você clicar no link que tá aqui na descrição ou mandar uma mensagem para mim e para minha equipe que a gente vai te ajudar. Eu quero determinar qual o melhor caminho para você traçar para você conseguir o seu objetivo no IELTS. O meu objetivo é que você conquiste a nota que você deseja e possa realizar os seus sonhos. Afinal, não faz o menor sentido eu ficar falando de IELTS simplesmente para vender curso de IELTS. O IELTS ele é simplesmente uma ferramenta que a gente usa para realizar os nossos sonhos. É normalmente uma barreira que está ali entre a gente e o nosso sonho, seja estudar no exterior ou imigrar, a gente precisa do IELTS para alguma coisa. E se eu não te ver dentro do curso, eu espero te ver em algum próximo vídeo, combinado? Tchau, tchau!